Já é abril, já estamos bem avançado nesse ano, né? Está correndo e a gente está junto, celebrando assim, domingo após domingo. Hoje começamos a nova série, como mencionado, a Rota da Redenção. Queremos pegar assim, andar junto com Jesus nesses dias que Ele concluiu a sua obra aqui na Terra, onde Ele nos resgatou. A redenção, nós queremos celebrar, nós queremos assim, entender juntos. Não sei se está na casa de vocês assim ou na vida, talvez vocês conhecem como que está a questão da mesa. Em volta da mesa, nós resolvemos muita coisa. Em casa, nós temos a conversa em volta da mesa. Tem muitas empresas que lançam as ideias em volta da mesa. Decidem coisas ou iniciam, então, um projeto depois de um belo jantar. Não sei se também foi pedido em casamento num jantar romântico, bonito, legal. Em volta da mesa a gente resolve muita coisa. Resolvemos conflitos. Talvez até a gente senta junto para dividir a herança. Em volta da mesa nós resolvemos muito. Hoje nós vamos olhar um pouquinho para a última ceia, com um outro aspecto ainda. Todo mês a gente lembra um pouquinho daquilo que Jesus fez, daquilo que aconteceu lá na última ceia. E hoje queremos olhar isso de uma forma, de um ponto de vista um pouquinho diferenciado. O que foi resolvido lá em volta dessa mesa? Os discípulos estavam se preparando para a Páscoa, uma festa que era celebrada todo ano, uma festa que lembrava da saída do Egito, e no culto em alemão a gente falou um pouquinho sobre isso, essa saída e essa Páscoa que foi iniciado, e os discípulos, como costume, precisavam celebrar essa Páscoa todos os anos, para não esquecer o que aconteceu. Para sempre se lembrar que foram resgatados, que foram libertos lá da escravidão. Jesus mandou os discípulos preparar essa Páscoa. Era um lugar bonito, que toda a família estava junto, eles precisavam pegar um cordeiro, precisavam matar o cordeiro. Muito daquilo que foi colocado por Deus no Egito, já não estava mais acontecendo. Eles compravam os cordeiros na feira. Nós lembramos que muitas vezes os profetas acusaram, assim, Deus falando para eles: vocês não estão mais pegando cordeiro sem defeito, vocês se livram daqueles animais machucados e mancos e querem que eu seja feliz. Não sou. Então a gente nota como que eles tinham se desviado, na verdade, do propósito. Mas tudo bem, eles ainda estavam celebrando aqui, eles estavam se encontrando todos juntos, estavam preparando a Páscoa. O salão estava preparado, o jantar preparado, eles tinham pensado em praticamente tudo, né? Eles estavam lá se organizando em volta da mesa, estava tudo muito legal. Só que uma coisinha estava incomodando lá. Lucas capítulo 22, somente o versículo 24. A gente vai pegar um pouquinho cronologicamente aqui, só para seguir os passos que aconteceu lá na mesa. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24 fala assim: e surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Só esse versículo. Isso que estava acontecendo lá em volta da mesa. Os discípulos sentados lá, e nós talvez imaginando que agora todos esses homens, assim, escolhidos por Jesus, discípulos do Senhor, vivendo diretamente com Ele, estavam tão cheios de sabedoria e palavras bonitas que estavam lá discutindo a teologia ou alguma coisa assim, ou pelo menos tendo um discurso sobre as últimas viagens evangelísticas. Uma coisa assim deveriam ter conversando. A conversa dos discípulos foi: quem é o mais importante?
Em casa tem uma expressão que às vezes uso, falei, Kindergarten. É uma conversa de creche infantil. Deveríamos, talvez, agir como um adulto. Deveríamos ter uma postura um pouco diferente. As conversas deveriam ser saudáveis. Tem um monte de homens, assim, todos adultos, formados, trabalhadores, muitos com família, sentados lá discutindo quem é o maior. A gente nota que alguma coisa que estava incomodando eles, e provavelmente, assim, dentro do contexto, a gente consegue notar que eles estavam com um conflito. Alguma coisa estava lá e eles precisavam agora resolver quem é o mais importante. E, na verdade, essa pergunta é importante. Quem é o mais importante? Nós resolvemos a vida assim. Você sempre tem que seguir uma hierarquia. Quem é o maior? O menor não pode tomar decisões. Não é o menor que vai começar a ditar para os outros o que tem que ser feito e o que não. Aqui também, mesmo sendo pastor, nós temos conselhos que precisam ser consultados, conversados. Não é assim que cada um faz o que quiser, não funciona assim. Na família nós temos um pai, o pai que é a autoridade máxima, o pai que dá a última palavra. Assim que funciona. Na empresa você tem um líder, e não é agora o funcionário que vai mudar todo o esquema e vai mudar os horários, e não funciona assim. Nossa vida, nossa sociedade, ela é formada, nossa convivência funciona assim com maiores e menores. Dentro da nossa vida precisamos saber a quem eu respondo. A grande pergunta quando você vai numa empresa também é: quem me dá ordens? De quem que recebe direção? Esse, ótimo. Então eu sei agora de quem que eu posso receber direção. Quem é o maior? Porque o maior manda no menor. Vocês entendem isso, né? Funciona muito bem. Alguém que aqui é filho mais velho de casa? Tem alguém que é filho mais velho? Tem mais irmãos menores? Quem manda? Os mais velhos, né? Isso que a gente sabe como funciona em casa. Aí não, eu tenho uma irmã mais velha e os outros são todos menores que eu. Mas mesmo assim, a minha irmã, ela sempre batendo na mesa, eu sou a mais velha, não esquece. Nós lidamos com a vida assim. O maior, ele pode falar para o menor o que tem que ser feito. Inclusive, nós também precisamos da honra e obediência ao maior. Na vida, a gente sabe como funciona. Eu pesquisei um pouquinho, não sei de cor, assim como que funciona a pirâmide na carreira militar. Agora me corrijam se estou errado. Lá embaixo começamos com soldados, certo? Subimos para o cabo-sargento. Depois, tenentes, capitães, majores, tenentes coronéis. Tem um tenente coronel lá atrás. Coronéis e depois os generais. Autoridade máxima. A gente sabe como funciona. Soldado não começa a mandar, não. Tem que subir. Se dá ordens de cima para baixo e obedece de baixo para cima. Funciona assim. Nossa vida é montada assim. Nossa sociedade a gente conhece isso. Agora os discípulos sentados em volta da mesa, discutindo quem é o maior. Eles precisavam resolver alguma coisa, um conflito que eles tinham, e estavam tentando resolver o conflito de uma forma normal, da convivência. Na vida sabemos como funciona, a gente tenta aplicar o mesmo método, a mesma forma que o mundo achou para resolver essa questão de ordem. Nós procuramos instalar isso na igreja. Os discípulos estavam lá resolvendo essa questão, provavelmente, porque tinham esquecido de contratar alguém para lavar os pés. Quando você entra numa casa chique, naquela época, você tinha um escravo, um servo na porta, ele estava esperando você. Então, chegando, você pode sentar à vontade, e ele lá, ajoelhado,
lava teus pés, seca teus pés e você entra. Quem lava os pés é o menor, óbvio. O maior não vai se ajoelhar lá e lavar os pés, não funciona assim. Tem que ser o menor. E eles não tinham alguém para lavar os pés. Estão discutindo lá quem é o maior. Jesus apresenta para eles como que funciona isso no reino de Deus. No reino de Deus é tudo um pouquinho diferente. E como que funciona? João capítulo 13, de 1 até 20. João capítulo 13, de 1 até 20. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e assim, ainda assim, vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vos compreenderdes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vos possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem é o maior? Jesus se levanta, pega a bacia, lava os pés dos discípulos. Claro que a gente nota que Pedro não está a favor. Pedro não está gostando muito disso. Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Nossa natureza não permite isso. Não sei se vocês já notaram isso uma vez, assim, talvez numa discussão, dois jovens estão lá discutindo que precisam fazer as coisas da cozinha. Acabou a festa e agora tem que limpar a cozinha lá, e os dois talvez discutindo. Vai você lavar a louça? Eu não. Lava você. Eu não vou lavar. Não fui eu que sujei tudo? Eu também não. Vai você. Por que eu? Porque você é menor. É dessa discussão. E de repente, você nota que uma senhora da igreja passando lá, ela entra e fala: deixa que eu faço. O que os dois vão falar? Não, a senhora não, deixa, dá licença, não, eu já faço, pode deixar. Não é assim?
Que a gente na hora fala, não, isso não posso permitir. Se estamos na discussão aqui, quem deveria fazer, por questão de quem é maior, quem é menor, a senhora está fora. A senhora não precisa, não vai se humilhar agora ao ponto de resolver nosso conflito e resolvendo alguma coisa que nós temos orgulho demais para fazer. Mas foi o que Jesus fez. Todo mundo discutindo quem que é maior, quem deveria fazer. Vai você, eu não sou menor, não, fui escolhido antes. Mas isso, mas aquilo. E discutiram, a Bíblia fala, sobre quem é maior. Jesus levanta, pega a bacia e começa a lavar os pés. Claro que Pedro fala, Senhor, não vai lavar os pés. O Senhor não é inferior a mim. O Senhor me servindo não dá. Eu deveria fazer isso. Lembram João Batista? Quando Jesus chega lá para ser batizado, João fala, não, eu sou menor. Eu deveria ser batizado pelo Senhor, não o contrário. Aqui os discípulos notando isso, mas de repente, Jesus se humilha. No reino de Deus, não são os menores que servem os maiores. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus os maiores servem. E você consegue notar também dentro da igreja, se você tem pessoas dispostas a servir, não são os menores. No reino de Deus é diferente. Jesus explica para os discípulos, no reino de Deus não é como no mundo. Não é o menor que serve. Jesus demonstrou isso. Sabe, nós temos um certo problema com nossa natureza. A gente vive tão forte isso, que nós somos presos a essa estrutura dentro de nós, que não permite se humilhar e servir. Muitas vezes nós rapidamente tiramos o olhar para fingir que não notamos, para não precisar atender. Para não precisar resolver essa questão, para não precisar fazer algo que talvez não queremos fazer. Jesus veio para nos redimir também disso. Ele veio nos libertar dessa coisa que nos prende a olhar de uma forma de maior para o menor e procurar rapidamente a minha categoria. Onde eu estou? Eu acho que estou aqui, olhando para esses e esses e esses, eu estou com certeza aqui. E com aquele irmão, na verdade eu estou aqui. Então deixa que eles me sirvam. No reino de Deus é diferente. Nós servimos dedicados. Nós servimos porque fomos amados e ensinados por Jesus a servir assim. Nós precisamos redimidos da nossa vontade de ser mais do que os outros. Nós precisamos abrir mão dessa vontade para falar, Deus, eu abro mão, eu não quero ser dominado pela vontade de ser mais do que os outros. Me faça um servo. Jesus demonstrou isso, que no seu reino não se sacrifica o menor para que o maior se dê bem. Porque ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida para os outros. Normalmente você tem que sacrificar algo para conseguir avançar. Tipo, você tem um rebanho, muitas vezes é contada essa história, quando tem um rebanho que tem que atravessar o rio com muito perigo, e você tem que sacrificar um animal para que os animais, talvez os crocodilos, o que tiver lá naquele rio, para não atacar rebanho, você pega um animal, sacrifica, todos devoram e os outros passam salvos. O que você escolhe? O menor, o mais fraco, o manco, aquele que não presta, aquele que você já queria se livrar mesmo. Descarta esse. No reino de Deus não é assim. Quem se colocou na cruz foi o maior. Quem entregou a sua própria vida para resgatar um pobre pecador que não merece nada, como eu. Mas ele resgata. De graça.
amado. Eu olhando para a minha vida, não tem nada que pode ser amado ao ponto de colocar o Filho de Deus na cruz. E mesmo assim Ele amou. Os discípulos resolveram essa conversa na mesa. Quem é o maior? Logo em seguida eles sentam na mesa. Mateus 26, 21, 22. Mateus 26, versículo 21 e 22. E durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Quem o trairá? Um de vocês vai me trair. Foi o que Jesus disse. E de repente a conversa dos discípulos é um pouquinho diferente. Eles acabaram de discutir sobre quem é maior. Jesus falou para eles: quem é maior serve. E eles aceitaram essa lição, sentaram para comer. Jesus disse: mas um de vocês vai me trair. Eu creio que a lição dos lava-pés tem influenciado um pouquinho agora a próxima questão que eles colocaram. Eles perguntam: sou eu? Não é mais agora olhando um para o outro falando: será que não é ela? Será que não é ele? Eu acho que é esse que vai te trair. Esse tem cara de traidor mesmo. Não é mais essa conversa. A conversa agora é: Senhor, sou eu? Olha para a ceia. Na leitura da ceia sempre temos o texto: cada um examine a si mesmo e depois come do pão e bebe do cálice. Lembram? Cada um olha para si e fala: Senhor, será que não sou eu o traidor? Será que não sou eu que virei as costas para o Senhor? Faça um autoexame. Será que eu vou trair meu Senhor? Será que eu sou capaz de trair Ele? Eu sou filho de Deus, eu amo Ele. Será que eu vou trair Ele? Às vezes estamos namorando o pecado já faz tempo, simpatizando com algo que não deveríamos. Estamos procurando afirmações talvez que apoiam uma traição. Talvez a gente procura versículos que apoiam a nossa ideia errada e falamos: aqui também fala isso. Ou aqueles também fazem. Ou a gente vai numa igreja onde está liberado, onde eles não são tão críticos a isso, e a gente vai. A gente procura talvez ideias que apoiam nossa traição. A gente acha que todos fazem. O que é? Hoje não é mais considerado algo errado, ou uma vez só. A gente procura coisas que fundamentam a nossa ideia, a nossa tentativa de trair o nosso Senhor. Será que isso me afastando da presença do Senhor? Afastando, olha o que Judas fez. Enquanto os outros estavam talvez discutindo, conversando, orando, ou evangelizando, não sei o que eles estavam praticando o dia todo, Judas achou momentos em que fugiu da presença do Senhor e foi se aliar com aqueles que estavam contra ele. Negociaram, conseguiram chegar num preço que ia ser pago. Pessoas se afastam dele talvez, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, não jejuam mais quando tem dificuldades, não congregam mais, não testemunham mais. Se eles vivem um estilo de vida assim, falta pouco para trair. Será que já traiu o meu Senhor? Talvez você já tenha
negociado alguma coisa na tua consciência e pode praticar algo errado. Não tem nem mais acusação interna. Você já vive um estilo de vida que te satisfaz. O que é interessante nessa história aqui, que esse Judas era um crente bem disfarçado. Ninguém apontou e falou: é Judas, eu sei. Todos ficaram de boca aberta quando Jesus disse: aquele que vai comer esse pão, ele mergulha e dá para Judas. E todo mundo fica surpreso. Olha que bom crente que era Judas. Ninguém duvidou. Ninguém achou que Judas de repente podia ser. O estilo de vida que Judas levou não deu espaço para dúvidas sobre a pessoa dele. Ele era bem crente. Estava lá com Jesus. Estava andando, vivendo, fazendo. Todo mundo considerava ele um bom crente. Mas Judas o traiu. A nossa religiosidade não nos impede de trair Jesus. Se nós somos bons religiosos, isso não impede. Porque um bom religioso procura aquilo que é cômodo, o que dá lucro. Ele pratica a religiosidade talvez para ser bem aceito pela comunidade. Se arrasta para a igreja domingo após domingo para não perder a consideração dos outros. Um bom crente, um bom religioso, muitas vezes tem que praticar certas coisas para ter influência, para ter aplauso, bem disfarçado. Mas no seu interior, tendo a oportunidade que dá lucro cômodo a ele trai. Negocia rapidamente. Judas traiu por dinheiro. Ele ganhou o valor pago por um escravo. Esse foi o valor que ele deu a Jesus. Em todos nós está a capacidade de trair. Precisamos somente de uma boa proposta. Todos nós somos pecadores. E analisando a si mesmo, não sei se você já traiu, mas quantas vezes temos propostas e a gente cede. Por isso nós celebramos a ceia regularmente, para se examinar e voltar. O problema do Judas foi que ele não se arrependeu. Ele teve remorso, mas não arrependimento. Se você arrepende, volta. O Pedro negou e se arrependeu. Teve perdão, foi restaurado e um grande líder na igreja. Essa conversa em volta da mesa vai para mais um aspecto. Esse é o último que queremos olhar ainda. Primeiramente, eles olhem quem é maior, depois tem essa pergunta, quem vai te trair? E a terceira pergunta, ou a terceira afirmação que eles colocam, encontramos em Marcos 14, 27 a 31. Marcos 14, 27 a 31. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nessa noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu negarás 3 vezes. Então, entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Senhor, eu não, pode contar comigo. Esse aqui, cara fiel. Todos podem te negar, esse nunca. Te deixar, eu jamais. Eu tenho a fidelidade, pode crer. Jesus afirmou: não, todos vão me deixar. Todo mundo convicto fala que não vão abandonar, não. Sim, eu não te deixo. Mas de repente soldados, açoites,
acusações, frases como: este também andou com ele. Muda toda a situação. De repente, tudo aquilo que era tão firme, tão seguro dentro de si, começou a vacilar. Olhando para ele sendo castigado, olhando para ele sendo açoitado, sendo maltratado, olhando para ele, todos recuam, desistem, não querem mais continuar com ele. Jesus não era mestre? Jesus não era o líder deles? Não era aquele que estava na frente? Mesmo assim, eles deixam ele. Todos o deixaram. Sobre esse termo de deixar, eu coloquei uma vez para ver o que se fala de uma deserção. Sabe o que é uma deserção? Para os soldados, na terminologia militar, se usa essa palavra deserção. Você foi colocado para uma tarefa. Você precisava cumprir o teu papel como soldado. Se você foge da tua responsabilidade, se você se recusa em fazer aquilo que você precisa fazer, se você abandona, você se chama desertor. Na terminologia militar, deserção é o abandono do serviço oposto por militar sem permissão de um superior, e é feito com o intuito de não regressar à sua posição ou função. Na maioria dos países que mantêm forças armadas permanentes, a pena para deserção costuma ser prisão ou expulsão. Em tempos de guerra, era comum a execução de desertores, mas essa prática caiu largamente em desuso. Porém, ainda é prevista a pena de morte em que o desertor tem que ser morto em caso de época de guerra na legislação brasileira. Consta até hoje. Se o Brasil entrar em guerra e o soldado desistir, ele tem que ser morto. Qual que era a função dos discípulos? Não estavam andando junto com o mestre? Não receberam ordens dele? Não foi falado para eles também ser fiel? Jesus não lembrou eles chorando lá no jardim Getsemane depois, falando: fiquem comigo. Antes ele tinha enviado eles quantas vezes? Falando: vão, testemunho. Quantas vezes ele tem ensinado eles a respeito de oração, a respeito de certas práticas que deveriam fazer. Quantas vezes Jesus tem ensinado eles o que deveriam fazer? Eles estavam lá com Jesus. Todos os discípulos fugiram. Todos o abandonaram. Tem nessa lei fala quem se ausenta por mais que 8 dias. Os discípulos fugiram. Se encontraram depois com medo, não sabiam. Foram até pescar novamente, porque não tem mais sentido ser discípulo de mestre morto. Vamos seguir nossa vida, desistir. Na verdade, todos os discípulos mereciam a condenação, porque abandonaram o mestre enquanto estava lá no combate da vida. Todos desistiram. Todos nós merecemos a morte por deixar dele tantas vezes, quando ele nos precisava. Quantas vezes nós temos desistido? A canção que nós cantamos, que vai nos acompanhar durante este mês. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, não merecedor de nada, finito, mortal. Eu não mereço nada. Quantas vezes eu já tenho desistido e tenho fugido da minha responsabilidade? Quantas vezes eu já tenho deixado ele do lado em vez de apoiar? Quantas vezes ele está lutando lá para conseguir levar o evangelho adiante, eu derrubo tudo com as minhas falas, ou com o contrário, tomo posição para o lado oposto? Quantas vezes, em vez de apoiar algo de Deus, eu ainda abro a boca para confirmar que o inimigo tem mais poder? Quantas vezes eu tenho errado nesse sentido também?
Todos nós merecemos. Todos nós. Mas fomos redimidos. Em Isaías 53, um texto muito conhecido, de 1 até 5, ele fala: ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele. Mediante suas feridas fomos curados. Que amor! Perdoados, redimidos por alguém que nos amou. Agora podemos desfrutar de um relacionamento com Ele. Podemos celebrar na ceia a vitória que Ele levou sobre o nosso pecado. E na ceia nós celebramos isso. Nós celebramos o perdão, nós celebramos a comunhão, celebramos a vitória sobre a morte. Nós fomos redimidos. Que presente, que graça. Nós fomos perdoados, amados. Nós fomos restituídos e nós fomos colocados no lugar de honra. Nós agora podemos celebrar vida, porque Deus nos deu a vida. Assim queremos, juntos, lembrar daquilo que foi feito. Assim queremos olhar para a mesa e queremos, como família, na presença de Deus, celebrar algo. Na ceia nós celebramos a memória do preço que foi pago. Na ceia a gente celebra o perdão que foi alcançado a nós. Na ceia nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre nossa vida, que Ele está em nós e morreu em nosso lugar. Na ceia nós lembramos que somos pecadores. Não merecemos nada, somente castigo. Lembramos que foi Ele que nos ensinou quem é maior. Lembramos que somos incapazes de traí-lo. E mesmo prometendo que jamais o deixaremos, nós já quantas vezes corremos. Vamos voltar à cruz hoje. Quero te convidar a voltar a essa cruz. Se dobrar joelhos diante deste homem, filho de Deus. Mais uma vez, apresentar-se e falar: sim, sou culpado. Sim, me arrependo. Sim, eu deveria levar o castigo sobre mim porque eu mereço. Mas a tua graça me alcançou. Sim, eu reconheço a sua soberania. Sim, eu aceito o seu perdão na minha vida. Sim, me curvo diante da tua santidade. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu disso, disse: isso é meu corpo que é doado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor Jesus,
olhando para a cruz, nós notamos quanto amor o Senhor tem por nós. Olhando para a cruz, nós percebemos que fomos amados. Olhando para a cruz, nós só podemos testemunhar do amor de Deus. Olhando para a cruz, proclamamos a sua vitória sobre o pecado. Até que o Senhor volta e oramos que seja logo. Pai, nós rendemos aos teus pés. Jesus, perante a cruz, queremos confessar novamente que somos pecadores e temos falhado. Não é nada de bom em mim. Não mereço nada disso, daquilo que o Senhor tem oferecido. Aquilo que eu mereço é o castigo e a morte que o Senhor tomou. Eu agora estou livre. Quero te adorar e quero viver rendido aos teus pés. Sim, eu gostaria confirmar e declarar que jamais te abandono, Senhor. Mas quantas vezes já falhei e dependo da sua graça. Mais uma vez peço, me purifico. Sim, Pai, como igreja queremos estar na tua presença e pedir, Pai, transforme nosso ser. Perdoa onde nós falhamos. Como igreja também temos falhado, Pai, tantas e tantas vezes. Restaura em nós o relacionamento que vem de Ti. Pai, talvez também temos discutido quem é maior. Talvez também temos jurado que jamais vamos te trair. E temos feito isso. Perdoa-nos, Pai. Restaura em nós a Tua presença. Enche-nos com Tua graça. Pai, peço que o Senhor nos abençoe. Peço que o Senhor possa nos fortalecer também através do pão e do cálice. Sim, Pai, nós consagramos o pão. Queremos comer esse pedaço de pão em memória de Ti. Consagramos o cálice, queremos tomar o cálice em memória do sangue derramado. Queremos Te exaltar. Queremos Te bendizer. E queremos gratos viver na Tua presença. Abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém.